Hola chicos, otra vez aquí estamos y vamos a hablar hoy sobre interpretación de texto. Es muy interesante hablar sobre ese tema porque primero que para mí es extremadamente importante que sepáis interpretar texto. Esto, vamos, para aquel que desea hacer un buen concurso público en NEM, el vestibular, hay que saber interpretar texto, no importa si es español, no importa si es inglés, no importa si es historia, geografía, portugués, no importa, ¿eh? ¿Por qué? Porque interpretar texto es extremadamente importante. Por eso yo voy a caminar con vosotros muy despacito, despacito, para que vosotros podáis entender lo que hay de tan importante en la interpretación de texto. ¿De acuerdo? Bueno, yo elegí un texto que os voy a dejar aquí en el Classroom, pero podéis acompañar. Es un texto del ENEM del 2011 y se llama, podéis acompañar, Desmachupizar el turismo. Empieza así. Bueno chicos, primera cosa, que siempre cuando hablamos de texto, cuando vamos a leer un texto, si estamos sentados para hacer una prueba, lo primero cuando cogemos un texto es parar unos segundos en el título, ¿no? El titular, el título de un texto es muy importante, porque en el título vienen muchas explicaciones para nosotros, informaciones importantes. Por ejemplo, si es un género textual, una noticia, por ejemplo, una de sus características es que el título nos dice de qué va el tema, de qué va a tratar el texto. Por eso no podemos pasar muy rápidamente sin fijarnos un poquito sobre el título del texto, ¿de acuerdo? Dos cosas, primero el título y después la fuente. Hay que saber la fuente. Al final del texto viene de dónde salió ese texto, si es un periódico. En este caso aquí, él vino del, bueno, ellos lo sacaron del periódico El País, ¿no? Entonces, hay que saber de dónde viene el texto. Y a veces pone fechas, y así sabemos qué año se hizo el texto. Podemos más o menos imaginar el contexto en que fue publicado, en que fue escrito ese texto, el autor, si es un libro, si es una crónica, si es, o sea, de dónde vino, si es una reseña, si es una crítica, si es un análisis, si es, no sé, si es un texto original, si son comentarios, si a partir de qué, de quién. Es importante saber la fuente, de dónde salió ese texto. Entonces vamos a ver, ese texto fue un texto que el autor, pues, bueno, El País, ¿no? El periódico lo publicó y empieza diciendo desmachupizar el turismo. Bueno, vamos a parar un poquito y pensar, ¿no? ¿Qué significa esto? Desmachupizar el turismo. Primero, que este verbo no existe, ¿no? No es un verbo portugués, pero tampoco es español. No hay ese desmachupizar el turismo. Pero sabemos lo que es turismo. Y sabemos también qué significa el prefijo des, ¿no? Es muy importante que sepamos esto, porque si son informaciones interesantes que nos ayudan a entender lo que vamos a leer, eso no puede pasar muy por alto. Entonces vamos a ver, primero, ¿qué significa el prefijo des? Cuando usamos el prefijo des, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, primero que cuando usamos los prefijos, ellos tienen un significado, ¿no? Y en este caso, el des normalmente nos lleva a la cabeza una negación, ¿no? Una negación, o sea, un sentido contrario de la palabra que acompaña, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo así, calificado, descalificado. Entonces, calificado significa que la persona está bien para actuar, para ejercer un cargo, pero yo digo descalificado, o sea, ya está reprobado, ¿no? Yo digo que la persona está cansada, pero si yo digo descansada, o sea, estoy poniendo el contrario de lo que la palabra, de lo que está diciendo la palabra que lo acompaña. Entonces, cuando viene ese prefijo des, ya vamos a ver que es contrario, es una negación de la palabra que lo acompaña. Entonces, yo sé lo que es turismo,
E agora vem com esse des, pero o que significa Machu Picchar? Aí vem um pouquinho de cultura, não? É importante sempre para aquele que pensa em nascer, que está preparando-se para fazer o Enem, é muito importante que leia bastante, que leia por lo menos, em língua estrangeira, há que ler por lo menos uma meia horita por dia para estar dentro de, estar acostumbrando, estar conviviendo, estar relacionando-se com as palavras novas que vão aparecendo, não? Os contextos, porque língua estrangeira, em especial espanhol, não trabalhamos com tradução todo o tempo, mas vamos por el contexto, o que está dizendo os contextos, não? Por isso é importante ler um pouquinho cada dia, não? Pues muy bien, entonces la palabra desmachupizar, si yo quito des y voy a considerar la palabra machupizar, ¿qué viene en mi cabeza? La palabra Machu Picchu. ¿Y qué es esto, Machu Picchu? Bueno, Machu Picchu, como sabéis, es una región que existe en Perú, ¿no? Es quizá una de las regiones, de los lugares más visitados en el mundo. Es un lugar histórico, ¿no? Y por allí es cuando estudiamos el tema de Machu Picchu, sabemos que allí fue donde pasaron los incas, ¿no? Los primeros habitantes de América. Entonces, Machu Picchu es un lugar turístico de Perú. Aí vem então, desmachupizar, que pode ser isto? Pero a palavra que vem depois dos términos el turismo nos ajuda. Então, des é negativa, Machu Picchu é o lugar e turismo, bueno, digamos, lo que a gente hace quando quer ir para um país ou para outro para passear. Que podemos concluir então que desmachupizar significa deixar de ir a Machu Picchu, ou por lo menos não estar dentro, ou não estar em meio, ou, não digo descontaminar, pero digamos que Machu Picchu está ali, pois que não vou a Machu Picchu, não? Eu vou a desmachupizar o turismo, eu posso fazer um turismo, pero não está aconselhável que vá a Machu Picchu. Isso é mais ou menos o que poderia dizer o título, não? Desmachupizar o turismo significa que um conselho aos turistas a algo que devem fazer com relação a Machu Picchu. Pero isso vamos a entender leyendo o texto, não? Então, acompanhem, por favor. Acompanhad vosotros, por favor. É já um lugar comum escuchar aquilo de que há que desmachupizar o turismo em Perú y buscar visitantes en las demás atracciones, y son muchas, que tiene el país, naturales y arqueológicas. Pero la ciudadela inca tiene un imán innegable. La Cámara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu significa el 70% de los ingresos por turismo en Perú, já que cada turista que tem como primeiro destino a ciudadela inca visita entre 3 e 5 lugares mais: a ciudad de Cusco, la de Arequipa, as líneas de Nazca, o lago Titicaca e la selva. E deixa en el país um promedio de $2.200, unos 1.538 euros. Carlos Canales, presidente de Canatur, señalou que a ciudadela tem capacidade para receber mais visitantes que na atualidade, um máximo de 3.000, com um sistema planificado de horários e rutas, pero não quiso avançar uma cifra. Sin embargo, a Unesco ha advertido em várias ocasiões que o monumento se encontra cercano ao ponto de saturação e o governo não deve empreender nenhuma política de captação de novos visitantes, algo com o que coincide o vice-ministro Roca Rey. Bueno, pues el texto está leído.
¿qué tengo que entender de esto? Bueno, vamos a ver primero. Aquí está hablando sobre el turismo en Machu Picchu, ¿no? Un lugar donde hay mucha gente y vimos aquí los consejos que están dando en el texto, pero hay unos que dicen una cosa y hay otros que dicen otra, ¿no? El presidente de Canatur tiene una opinión, pero la UNESCO tiene otra opinión. Entonces vamos a ver lo que hay que sacar para entender ese texto. En el inicio del texto viene, hay que desmachupizar. Entonces, hay que ya es una obligación, ¿no? Ya estudiamos en clase que el verbo haber, en este caso aquí impersonal, está indicando una orden. Hay que desmachupizar, o sea, tenemos que controlar, tenemos que evitar el turismo en Machu Picchu. Es lo que está diciendo aquí en la primera línea del texto, ¿no? Pero después viene, demás atracciones y son muchas. Está diciendo que Machu Picchu no es la única atracción, que hay otras, incluso él pone, y son muchas otras atracciones que el turismo tiene que fomentar, tiene que desarrollar, tiene que llamar la atención a los turistas, ¿no? En la tercera línea hay una información extremadamente importante, cuando él dice, pero la ciudadela inca, opa, está diciendo entonces que Machu Picchu es una ciudadela, es una ciudad, y él complementa diciendo inca, o sea, el pueblo que vivió en este lugar, que colonizó este lugar, que crió este lugar, ¿no? Se llama Inca. Mira, la ciudadela Inca es como decir la ciudad minera, la ciudad paulista. Entonces, la ciudadela Inca tiene un imán innegable. O sea, tiene un imán innegable. Está diciendo que atrae un imán. No es la función atraer. Entonces, está diciendo que Machu Picchu tiene un imán que atrae a los turistas. La Cámara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu significa el 70% de los ingresos por turismo en Perú. Fijaros bien cómo es importante la información. 70% de los ingresos por turismo en Perú. De todo lo que entra en el país y que representa ingresos en turismo, 70% se refiere a Machu Picchu. Y ahí en la línea siguiente, la próxima línea, él dice, como primer destino, la ciudadela Inca. Entonces, si una persona va de turismo a Perú, lo primero es visitar Machu Picchu. Y él dice, visita entre 3 y 5 lugares más. Entonces, aparte de Machu Picchu, ahí habla de Ciudad de Cusco, Arequipa, las líneas de Nazca, el lago Titicaca y la selva. No voy a hablar sobre cada uno de esos lugares, porque eso sería tema para otra clase, pero después hablaremos un poquito sobre qué representa. Vale la pena que vosotros buscáis en la internet la información sobre esos lugares, porque son lugares turísticos muy importantes en Perú. Después, en el párrafo siguiente, él dice, Carlos Canales, presidente de Canatur, señaló que la ciudadela tiene capacidad para recibir más. Fijaros lo que él dice, tiene capacidad para recibir más. Entonces, este presidente de Canatur dice que Machu Picchu tiene capacidad para recibir más turistas que en la actualidad. Hombre, si ya reciben una cantidad enorme de gente, 70% del turismo está en Machu Picchu, y él dice que tiene capacidad para recibir más. Con un sistema planificado de horarios y rutas. Entonces él dice, tiene capacidad para recibir más con un plano, una planificación. Pero no quiso avanzar una cifra. Sin embargo, la UNESCO ha advertido en varias ocasiones que el monumento se encuentra cercano al punto de saturación. Entonces yo quiero destacar aquí dos cosas. Primero, que en un texto, cuando estamos leyendo un texto, siempre que alguien dice algo, esto debéis marcar, debéis subrayar, porque esto con toda seguridad viene después en las cuestiones. Entonces, si estás leyendo un texto, ellos ponen aquí alguien que dijo algo, un alcalde, un escritor, alguien que dijo, entonces podéis marcar porque seguramente esto vendrá después en las cuestiones. Y aquí hay una comparación, cuando él dice, recibir más visitantes que en la actualidad.
Entonces aquí las comparaciones son muy importantes en los textos también. Entonces, ¿y cuál es la comparación que le dice? Bueno, él dice que este presidente de Canatur tiene capacidad para recibir más visitantes que en la actualidad. O sea, está comparando lo que puede ser futuramente con lo que está pasando en la actualidad. Entonces, viene comparación, marcad, porque es importante. Bueno, chicos, pues cuando estamos interpretando un texto, cuando estamos leyendo un texto y estamos ali intentando entenderlo, hay algunas características de una interpretación que debemos tener en cuenta. Primero, cuando interpretamos un texto, interpretar texto es un proceso, ¿no? Es un proceso y que corresponde a leer, comprender e interpretar. Entonces, si yo leo mal, eso puede influenciar, puede hacer con que yo no entienda lo que estoy leyendo. Entonces, es importante leer con atención, comprender lo que estoy leyendo para poder interpretar, porque tengo que saber qué está transmitiendo, qué está diciendo el autor de ese texto, ¿no? Muy bien, entonces ahí viene tanto el texto como los enunciados, tanto o texto que você lê, como os enunciados das questões devem ser muito bem entendidos, porque quando você lê o enunciado e não entende o que está sendo perguntado, isso já te complica, porque você fica confuso na hora de responder a questão. O que está dizendo isso? O que está querendo essa pergunta? O que eu tenho que responder nessa pergunta? Não? Então, é extremamente importante que sepais interpretar o texto e o que está dizendo cada enunciado. Bueno, esto es lo que se refiere a lo que nosotros vamos a llamar de competencia interpretativa. Es decir, yo tengo que ser competente para interpretar um texto. E quando estou neste objetivo, nesta intenção de entender um texto, há algumas coisas importantes. Primeiro, eu tenho que buscar no texto os nexos causais. O que significa isso, professor? Nexos causais. Por exemplo, quando eu vejo um termo determinado em um texto, esse termo ele pode me levar a uma causa, né, e efeito. O que esta conjunção está informando naquele momento? Uma conjunção, ela pode nos revelar, por exemplo, uma adição de ideias, uma alternância de ideias, pode formar, por exemplo, uma consequência, pode formar uma oposição de ideias, pode ser concessiva. Existe uma série de condicionamentos, né? Uma série de condições que esta palavra, que esse termo, que esse nexo pode nos levar. Então é importante ficar atento a isso. Quando em sala de aula falamos, por exemplo, de conjunções, naquele momento a gente não entende muito bem por que usar as conjunções, mas na hora da leitura de um texto é importante entender por que o autor usou aquela conjunção naquele momento. E aí sim, naquele momento, você tem que saber o que ele quis transmitir, o que ele quis dizer. E isso vem através do entendimento do uso dessa conjunção, né? Desse nexo que pode nos levar a causa e efeito, né? O entendimento daquele momento em que estamos contextualizando o texto. Também é importante trabalhar um pouco com a dedução, né? O que é isso, dedução? Nem tudo está muito claro, está revelado em um texto, mas as palavras, né, os termos, né, que são os léxicos, né, que são trabalhados, isso nos leva a deduzir a ideia, o objetivo do autor, né? Isso nos ajuda a inferir, nos ajuda a concluir. Por isso é importante saber, por exemplo, um tempo verbal que foi usado no texto, né? Ou quando, por exemplo, um autor ele coloca frases que alguém disse, ou ele coloca algum personagem dizendo alguma coisa. Então, de acordo com o que esse político disse, é importante saber. De acordo com o que fulano de tal afirmou, é importante saber. Então, quando o autor coloca pessoas falando, é importante saber qual é a posição daquela pessoa que está afirmando algo, né?
Também temos que aprender a decodificar significados. E aí, a gente pode, por exemplo, pensar nas palavras que se referem a léxicos, os vocabulários. Por que é tão importante ler, né, para quem vai fazer o Enem? Porque isso vai enriquecer o nosso conhecimento, né? De forma que quando aparecer palavras, às vezes até um pouco diferentes, né, a gente vai saber contextualizar. Se a gente lê, vai estar um pouco mais preparado para aquele entendimento que é necessário na hora da interpretação de um texto, né? Mas também nós temos, porque nós trabalhamos com a semântica das palavras, que varia de uma língua para outra. Uma palavra ela pode significar determinada coisa em português e em espanhol ser outra muito diferente. A gente entra nas heterossemânticas, que são palavras com significado diferente. Então isso é importante, né? É o que nós chamamos de falsos cognatos, né? Então por isso decodificar os significados do texto também é necessário para que possamos entender a mensagem do autor. E por último, temos que aprender a relacionar os processos, né? Como eu falei antes, se você tem uma conjunção ali, o que está querendo dizer essa conjunção? Por que está falando isso aqui? Por que alguém afirmou isso antes e agora isso está negando? Essa palavrinha aqui, olha, tem alguma função ali. Os comparativos, por que está comparando uma coisa com a outra? Isso é muito comum nos textos de história, por exemplo, né? A história ela é comparativa o tempo inteiro, então você tem que ficar atento nesses pequenos detalhes que aparecem nos textos de vocês, né? Então, vamos continuar aqui. Ele diz assim, no segundo párrafo: pero não quiso avançar na cifra. Sin embargo, la Unesco ha advertido. A expressão sin embargo aparece aqui, olha, como uma conjunção adversativa. Em português, é o que diríamos entretanto ou no entanto, né? Então, sin embargo, é uma conjunção que aparece muitíssimo em los exámenes de Enem, de vestibular de espanhol, língua estrangeira espanhol. Sin embargo, entonces nos lleva a una oposición de ideas. Y en este caso del texto, en este caso concreto, tenemos aquí lo que dijo Carlos Canales, ¿no? En oposición viene la UNESCO diciendo lo contrario, o por lo menos alguna cosa que se opone a lo que dijo. Carlos Canales dice que Machu Picchu tiene capacidad para recibir más visitantes y la UNESCO advierte que se encuentra cercana a un punto de saturación. Entonces aquí ves lo que dijo uno y lo que está diciendo otro. Y esto aparece correlacionado, uma relação, né, de texto, onde alguém disse alguma coisa e o outro se opõe àquilo que o anterior disse. Por isso é importante nos textos ter cuidado na hora que essas palavrinhas aparecem, né? As palavras, as conjunções, as preposições são extremamente importantes na hora de uma interpretação de texto. Elas não podem passar desapercebido. Os comparativos não podem passar desapercebido, né? Então são sugestões que eu dou para vocês para ter um pouquinho de cuidado na hora da leitura dos textos. Bom, basicamente é isso, né? O texto não tem muito mais que falar, né? Não tem muita coisa que comentar além disso aqui. Eu só queria fechar com na penúltima linha do texto. Ele diz assim: e o governo não deve empreender nenhuma política de captação de novos visitantes. Por que estou chamando a atenção a essa última linha aqui? Porque aqui aparece uma negativa, né? Não deve empreender. Outra coisa que jamais podemos passar desapercebida em um texto são as negativas. Sempre que você estiver lendo um texto que aparecer a palavra não em português, em espanhol seria no, né? Marca, subraia, porque as negações sempre são temas de cobrança nas questões em que vão querer que você explique o texto. Então, apareceu uma negação, marca. Isso vai te ajudar a entender as posições do que o autor está dizendo e que outras pessoas estão estabelecendo no decorrer do texto, né? Então, apareceu uma negativa, marca também, que isso é muito importante. Pois nada, chicos, vamos a ver o que ele põe aqui na interpretação. A reportagem do jornal espanhol mostra a preocupação diante de um problema no Peru, que pode ser resumido pelo vocabulário desmachupizar. O que nós começamos falando sobre ele, né? O título, né? E o que significa? A escassez de turistas no país? Não pode ser, porque o texto fala exatamente o contrário, né? O excesso de turistas no país.
ao difícil acesso ao lago Titicaca, o texto não faz referência a nenhuma dificuldade em chegar em nenhum lugar. Então isso não pode ser. A destruição da arqueologia no país? Bom, aqui está dizendo que há um excesso de turistas em Machu Picchu, mas não está, o texto não discorre de nenhuma destruição especificamente. Está falando de conservar patrimônios, mas não está tocando diretamente e nem polemizando que alguma coisa está sendo destruída, né? Ela deve ser preservada, conservada, mas não fala especificamente em detalhes e nem como que alguma coisa está sendo destruída. Ao excesso de turistas na terra dos Incas? Aí a resposta. Ao excesso de turistas na terra dos Incas. É exatamente o que significa aí ao contrário, Machu Picchu e turismo. Né? A última ele diz, a falta de atrativos turísticos em Arequipa? Não, Arequipa foi só uma referência, né? Nem fala sobre detalhes de Arequipa, muito menos. Então a resposta está aqui, olha, e a questão do Enem, 2011, né? Questão tranquila, fácil, mas aí que tenha um pouco de cuidado na hora que você está lendo o texto, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima, pessoal. Tchau! Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando.